Pessoal, hoje eu não vou me alongar muito, tá bom? Mas tô colocando aí na tela para vocês, para ver, para vocês me falarem, tá? Vou esperar mais um pouquinho o pessoal chegando. Bom dia, Bá, tudo certo? Coloquei aqui a apresentação para vocês olharem. Eu vou descer aqui pro outro dia, tá? Para vocês olharem aí e ver se vocês estão com os nomes, tá? Conferir se todo mundo tá com o nome para poder fazer a apresentação, tá bom? Vou esperar só mais uns 2 minutinhos, agora é 11h01 ainda, tá? Esperar mais uns 2 minutinhos para vocês irem e olhando aí se vocês já colocaram o nome, quem colocou, quem não colocou, quem ainda não pôs o nome me fala, tá? Bom dia, Duda. Tudo certo, cara? Ó, então no primeiro dia eu começo, depois a Bárbara, Kelvin, Bárbara Santos, Sabrina, a Ana, Natália, Kézia e Duda. Temos 2 horários em aberto aí se for necessário. No segundo dia, Renan, Vitória, Gustavo, Lipe, Raíssa, Lucas, Vic, Paulo e a Júlia. Todo mundo se achou aí? O Kevin pediu para avisar que a internet dele está caindo. Beleza, tudo bem, anotado. Vou aproveitar aqui já abrir a chamada de hoje. Beleza. Fala, Lipe. Diga-me. O que exatamente tem que ter nessa apresentação? É bom que você pergunta, porque tem bastante gente perguntando, de repente perdeu, né, no dia que eu expliquei. Então é o seguinte, gente, tem essa lista, eu vou rodar ela aqui para cima e para baixo para vocês encontrarem o nome de vocês aí, ver se tá bom? Então essa apresentação é uma apresentação que se chama Minha Quarentena, 5 a 7 minutos de apresentação, tá? É um dia para estar todo mundo com o microfone aberto, todo mundo com câmera aberta, para a gente poder compartilhar um pouquinho como foi esse período de 10 meses, 9, 10 meses que nós vamos ter ficado separados aí, tá? O que vocês podem apresentar? Então, como foi para vocês no aspecto pessoal, frustrações, coisas boas que aconteceram, coisas que vocês começaram a fazer, habilidades que desenvolveram, planos que acabaram não se concretizando, tá? Coisas que você gostaria de ter feito e não conseguiu, e tentar ilustrar isso, Lipe, por meio de vídeos, imagens, tá? Eu vou usar uma apresentação de PowerPoint para mostrar o que eu quero ilustrar para vocês. Então eu vou colocar algumas fotos, vídeos, opiniões, planos que eu tinha se concretizaram, coisas que eu achava que ia acontecer e acabaram não acontecendo, enfim. Então eu vou apresentar como foi para mim essa quarentena lá do dia 16 de março até o dia 16 de novembro, quando a gente vai apresentar, tá bom? Então, mostrar um pouco da sua questão pessoal, como foi esse período. Nós vamos fazer esses 2 dias, 16 e 23, 2 manhãs leves de compartilhamento, para a gente falar um pouquinho como foi para cada um, poder olhar a cara um do outro, eu poder olhar a carinha de vocês, que faz muito tempo que eu não vejo, tá? Um momento leve de compartilhamento que vale 6 pontos de avaliação contínua, tá bom? Então é algo sobre você, algo bastante empírico e subjetivo de como foi para você esse período de quarentena. Tudo bem, Lipe? Tudo bem para todos? Todo mundo conseguiu acompanhar essa parte? É bem importante, muita gente tem me perguntado isso, tá? Então uma apresentação simples. Eu só estou formalizando como uma apresentação, um bate-papo, mas que todo mundo possa participar desse bate-papo, tá bom? Então vim todo mundo nessas 2 datas, 16 e 23, já vir de espírito de conversa, pra gente bater um papo, pra ser gostoso, todo mundo se ver, trazer um cafezinho aqui, trazer uma comidinha, uma bebidinha pra gente compartilhar esse momento, cada um poder falar de si e a gente, né, trazer isso de uma forma bem leve, bem tranquila, bem gostosa e tá junto, porque mais 6 semanas, 7 semanas aí acabou o ano. Tá bom? Tudo bem, gente, por vocês? Alguém tem alguma dúvida? Aproveita. Enquanto eu tomo uma água.
Tranquilo? Favorável? Imagina, sempre que precisar, vocês já sabem, né? Só mandar mensagem, perguntar, tô sempre à disposição. Então a primeira parte que eu ia falar, inclusive, era sobre isso, que o Lipe já aproveitou e já perguntou, então fica claro para todos, dia 16 e 23, cada um dentro do seu horário, faz o compartilhamento de tela, abre o microfone, abre a câmera. Se você não for apresentar imagens, vídeos, eu vou pedir para abrir a câmera. No geral, eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera, tá bom? Uma vezinha no ano. Professora, Diga. e quem não conseguir apresentar o trabalho? Quem não conseguir apresentar o trabalho vai ficar sem essa nota, tá? De avaliação Não, tipo, contínua. apresentar assim no computador. Como assim? Fazer apresentação de tela. Ah, não tem problema, só fala um pouquinho. Quem tá falando? A Bárbara Santos. Bárbara, faz da forma que você conseguir, tá bom? Tem como te mandar pra você apresentar? Tem sim. Você pode. Até Ah, tranquilo. A Sabrina perguntou aqui também, tá bom? Você me manda o arquivo. Vou pedir só para mandar um pouquinho antes, não em cima da hora, porque senão ficou meio perdidona. Me manda e aí eu compartilho a tela e vocês vão falando. Quem não tiver essa possibilidade de compartilhar, tudo bem? É nóis, tamo junto, tá? Então vale pra Sabrina, pra Bárbara, pra todo mundo que precisar. Fazer lomotif e apresentar. Que é isso, mano? Gente, então quem tiver dificuldade ou não quer fazer uma apresentação de PowerPoint, abre a câmera e fala também, tranquilo, tá? É vídeo de foto. Pode ser, se eu o que eu conseguir abrir aqui, eu compartilho a tela para vocês, tipo um TikTok. Também não sei muito bem o que é TikTok, eu sei, não sei bem, mas eu sei, tá bom? Então pode me mandar assim, vou pedir só para mandar antes, pelo menos no dia antes, porque aí eu tento abrir, ver se roda no meu computador, para a gente não ficar em choque e também não ficar perdendo tempo de, vou ali no meu e-mail, vou abrir, aí eu já baixo tudo no computador, já deixo tudo engatilhado, tá bom? Mas eu ajudo vocês no que precisar, nos recursos técnicos. Tanto eu como os amigos também que tenham recursos, tá bom? Aline, pode pedir para mandar para mim, eu ajudo, vou sempre contar com vocês, porque vocês também são muito mais desenvolvidos na questão tecnológica do que eu, tá bom? Então pode me mandar sim. E quem não quiser fazer uma apresentação de PowerPoint, um vídeo, é só abrir a câmera e falar e compartilhar o que sentiu e como foi. Beleza? Dá um ok então aí pra mim. Alguém tem mais alguma dúvida? Aproveite e tire. Só isso? Tudo tranquilo? Todo mundo achou o seu nome aí na lista no dia 16 e no dia 23? Eu vou dar mais uma descida aqui na lista, bem vagarosamente. Tem bastante gente, né? Faltou ainda muita gente da sala, mas infelizmente é o pessoal que não vem na aula, não frequenta, não se comunica comigo. Então fica um pouco difícil também, né? Tô fazendo o possível. Beleza? Joia. Então tá bom. Pessoal, então, ó, só para finalizar essa primeira parte de avisos, antes de a gente entrar na aula em si, então, ó, começar a pensar nessa apresentação do Minha Quarentena, 5 a 7 minutos, tem um mês aí para vocês fazerem, tá? Segunda coisa, não sei se vocês já viram, caso não tenham visto, vão lá e dão uma olhada. Eu coloquei no campo de tarefas, já faz 2 semanas, e vai ficar aberto mais acho que umas 2 semanas, uma atividade que se chama simulado, tá? Onde vocês têm que escolher alguns exercícios do livro, resolver e me mandar digitado, tá bom? De 5 a 7 exercícios, eu pus todos os capítulos do livro que eu quero que vocês trabalhem, e aí a gente faz uma revisão zona, tá? Nesses exercícios, vocês já vão fazendo uma revisão do que a gente viu no ano e me entrega valendo como sua nota de simulado, tá? Já tá no campo de tarefas. Eu acho que fica aberto até a data da prova, se eu não me engano, ou a semana da prova, tá bom? Primeira semana de novembro. Então já tá lá essa atividade também para vocês fazerem. Então tem atividade Minha Quarentena para organizar, essa atividade que é a atividade de simulado, que já tá lá para vocês fazerem.
Como vocês já têm essas duas atividades que são bem importantes para fazer e que são relativamente trabalhosas, a prova mesmo ela vai ser mais enxuta, mais curta, mais tranquila para vocês fazerem, tá bom? Então eu não vou fazer uma prova com 8, 9, 10 questões, vai ser uma prova mais tranquila. Até porque nós tivemos menos semanas de aulas teóricas nesse último bimestre, por conta dessas apresentações que eu quero que vocês façam. Então a gente vai ficar assim, ó, da seguinte forma. Essa semana a gente vai falar sobre as indústrias, depois a gente vai falar um pouquinho mais de economia, tá? As 2 próximas semanas, então a gente tem aula teórica. Depois é dia 2 de novembro, que é feriado, dia de finados. Na outra semana, dia 9, já é prova, então essas são as próximas 4 semanas. Hoje, semana que vem que é aula teórica também, feriado e prova. Depois já são as apresentações, 16 e 23 e acabou. Então faltam mais 6 semanas. Depois a gente já começa a recuperação no dia 30 de novembro, tá? Então muito grande a importância de vocês realizarem essas atividades para no dia 30 de novembro vocês já estarem de férias, tá? Então como você já tem atividades trabalhosas, eu vou dar uma prova menos trabalhosa e vou levar um final de bimestre mais tranquilo para a gente conseguir finalizar o ano, tá? Como eu falei em outros momentos, vou falar agora pela última vez, dia 30 de novembro começa a recuperação bimestral e final, tá? Então, quem quer entrar de férias no dia 30 precisa fazer essas atividades. E tá presente nas aulas também e participando, que vai valer 4 pontos de avaliação contínua também. Tudo bem sobre as próximas semanas? Tudo em paz? Fala aí. Sim, professora. Obrigada, minha querida. Tranquilo, né? Ótimo. E aí, gente, se você teve dúvidas, tiver dúvidas quanto às próximas semanas ou qualquer atividade, me manda mensagem, que eu tô sempre me comunicando com quem pergunta, tá bom? Não tô deixando ninguém na mão. E se aparecer também, se vocês lembrarem, olhando a lista aqui, algum nome de algum Zezinho ou Mariazinha que não tá participando das aulas e não pôs o nome aqui, fala para essa pessoa entrar em contato comigo, tá bom? Tudo jóia? Então, podemos seguir? Podemos começar aí com a aula de fato. Eu vou parar de compartilhar essa tela, vamos lá. Rapidão, só vou abrir uma coisa aqui e já volto. Tem alguém chegando? Rafael. Oi, Rafa. Vamos lá. Agora deixa eu compartilhar aqui com vocês a página, só um segundo. Gente, aqui na frente de casa hoje tá tendo uma reforminha, tá? Então, em algum momento pode ser que vocês escutem uns barulhos um pouco altos de serra, tá? Só para vocês saberem, então, que tem um tiozinho cortando uns pisos aqui na frente de casa. Hoje não tá sendo um dia lá de muito sucesso para mim, mas eu acho que a gente consegue levar. Pessoal, tô compartilhando a tela aí com vocês. Se vocês puderem me falar, está aparecendo. Aparece aí, gente, a apresentação para vocês. Localização espacial das indústrias. Aparece, Aline. Ah, beleza, perfeito. Gente, eu vou dar uma fechadinha aqui na câmera, porque a hora que eu começo a compartilhar a tela, ele dá uma travadinha, tá bom? Ó, eu vou então lá para a apresentação, vou pro livro, vou fechar um pouquinho aqui o chat. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, deu algum problema, eu vou pedir para abrir o microfone e falar comigo, tá bom? Então, gente, hoje a gente tem uma aula, né, que seria uma finalização aqui de 2 capítulos que falam da industrialização do Brasil, tá? Peraí. Opa. Deixa eu pôr na tela cheia, isso. Então, a gente falou como ocorreu o processo de industrialização no Brasil, depois falamos de concentração industrial e hoje nós vamos falar de dispersão industrial no Brasil, tá? Então, nós falamos que o processo de industrialização no Brasil foi um processo tardio, ou seja, demorou muito para acontecer, e quando ele ocorreu
predominantemente em algumas regiões brasileiras. Que regiões são essas? Região Sudeste e região Sul, tá? Então nós tivemos a industrialização se iniciando em São Paulo, depois foi para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, chegou para a região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Espírito Santo, né, que tem uma industrialização um pouco mais incipiente. Então a industrialização no Brasil ela ficou predominantemente no Sul e Sudeste até meados do século XX. A partir dos anos de 1960, 50 e 60, começa a ocorrer um esforço do governo em levar a industrialização para outras localidades brasileiras, tá? Na verdade, então, quando a gente pensa na industrialização brasileira, a gente pensa num movimento orgânico, que é essa concentração industrial no Sul e no Sudeste, e depois um movimento de esforço governamental de levar a industrialização para outros locais. Então já é algo artificial, algo que foi um desejo, né, e uma necessidade do país de diversificar o seu polo industrial. Pensa, gente, a gente considera hoje que um local é desenvolvido a partir da sua industrialização, a partir do seu desenvolvimento tecnológico, a gente falou isso longamente nas últimas semanas. Se eu tenho disponibilidade de recursos energéticos, recursos minerais, sistema de transporte, sistema de telecomunicações. Então a gente tinha um Brasil fortemente industrializado no Sul e Sudeste e um Brasil nada industrializado no Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte. Não dá para ser assim, né? O país ele não consegue, eu não consigo ter duas regiões só que produzem industrialmente para abastecer o restante do país. E ainda mais, eu não posso ter duas regiões fortemente industrializadas e desenvolvidas e ter o restante do país sem desenvolvimento. Tá? Até porque, gente, se eu tenho Sul e Sudeste só industrializados e o restante do país não, as pessoas vão vir em busca desses postos de trabalho, né? Isso então gera também um problema social, que foi o que aconteceu no Brasil durante praticamente todo o século XX, né? Tem indústria no Sul e no Sudeste, não tem indústria no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste. Os postos de trabalho nas indústrias são trabalhos que trazem uma boa qualidade de trabalho, de vida, acesso a benefícios, né? E é uma mão de obra remunerada, né? Então muitas pessoas começaram a fazer a sua locomoção como imigrantes de outras regiões do país para o Sul e para o Sudeste em busca desses postos de trabalho e dessas melhores condições de vida que a industrialização trouxe para esses trabalhadores, tá? Então, para evitar que esse problema social, que a imigração, se agravasse. Por que a imigração é um problema social, gente? É um problema social porque eu vou ter uma aglomeração desordenada de pessoas em centros urbanos que não têm condições de recebê-los de forma digna. Então a gente vai ter o processo de favelização, a gente vai ter o processo de destruição de rios, mananciais para ocupações irregulares, nós vamos ter problema da violência, enfim, né? A ocupação humana desordenada e de forma muito acelerada, como aconteceu no Sul e no Sudeste brasileiros, com imigrações de outras regiões, é um problema muito sério a ser resolvido. E aí você não precisa só resolver esse problema social, você precisa ir na raiz, né, do problema, na origem, que é a falta de desenvolvimento econômico em outras regiões. Então o governo brasileiro, em especial a partir dos anos de 1960, tá, final dos 50 e 60 em diante, começa a tentar levar o país para uma outra forma de enxergar a industrialização. Não só concentrado, mas agora desconcentrando, dispersando essa indústria. Esse processo de dispersão ele passa por dois momentos, tá? O primeiro momento é a dispersão regional, ou seja, começa a ter as indústrias saem de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e vão para o interior desses estados. Então as indústrias saem das capitais do Sul e Sudeste e vão para o interior desses estados, tá? Então uma dispersão regional. Então eu até falei aqui em São Carlos nós temos a fábrica de motores da Volkswagen. Essa fábrica ela estava em São Bernardo, que é na Grande São Paulo, num grande centro urbano, buscando melhores condições de produção, incentivos fiscais,
formas mais baratas de produzir, essas indústrias começaram então a sair dos grandes centros do sul e sudeste e ir para cidades menores, mas com plenas condições de receber a indústria. Então isso é um primeiro movimento. Um segundo movimento, muito mais forte e importante, né, para o desenvolvimento do Brasil, é essa desconcentração de fato, tá? Essa dispersão das indústrias do sul e sudeste em direção a outros estados brasileiros, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, tá? Então, passou-se a ter uma força, um esforço do governo de que municípios de outros estados, de outras regiões, incentivassem a vinda da indústria, tá? Então, nós vamos ter aí uma dispersão da indústria em direção ao Nordeste, ao Centro-Oeste e à região Norte também. O governo, né, os governos, eles foram desenvolvendo algumas formas de levar essa industrialização para outras regiões. Então a gente tem a criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, tá? Essas instituições governamentais tinham como objetivo melhorar o sistema de transporte, melhorar o sistema de telecomunicações, interligar essas regiões ao sistema de distribuição, produção e distribuição de energia, para que essas regiões fossem atrativas para industrialização. Pô, eu não vou me instalar lá no interior da Bahia se eu não tenho estradas, se eu não tenho portos ali na região litorânea, se eu não tenho bons aeroportos, se eu não tenho um sistema de produção e transmissão de energia, se eu não tenho um sistema de telecomunicações. Nenhuma grande empresa vai se instalar em locais onde não existe essa estrutura, tá? Então o governo ele começa no governo JK, né, e depois passa também pelos governos militares, e isso se fortifica ainda mais a partir dos anos 2000 aqui no Brasil, que é a integração das demais regiões ao processo produtivo brasileiro, processo industrial. Essas regiões viviam muito mais da produção de produtos primários, né, de matérias-primas, do que industrialização. Dependiam muito mais dos setores de serviço e turismo do que a indústria. Tá? Então o governo fala, pô, eu preciso resolver isso. Eu não vou resolver só melhorando as condições de vida da população lá em São Paulo, da população que vem do Nordeste e do Norte. Não, eu levo a indústria para lá. E aí essa população não vem mais. Essa população, aliás, passa a retornar, né? Como nós vimos um movimento de população um pouco antes. As populações migravam aqui para o sul e sudeste em busca desses empregos e melhores condições de vida, e hoje elas retornam porque lá no norte, lá no nordeste, lá no centro-oeste, tem outras oportunidades de emprego e renda, tá bom? Então, SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, vão então buscar esse desenvolvimento dessas regiões, tá? E aí eu equalizo essa questão social. Eu não preciso pensar o que fazer com esse imigrante que veio para São Paulo. Eu simplesmente não vou influenciar que ele venha. Eu vou influenciar para que ele fique lá. Eu vou mexer ali na economia para que esse cara fique lá. E aí, gente, então a gente começa a ter um movimento que a gente chama de dispersão industrial. Uma saída dos grandes centros do sul e do sudeste, indo em direção a outras regiões. E aí, então, tá falando um pouquinho sobre a região Nordeste, que depois do Sul e do Sudeste é a terceira região mais industrializada, tá? Cara, pensa, a região Nordeste ser pouco industrializada é uma grande besteira, porque grande parte do que a gente produz, tanto da indústria, né, como também dos produtos primários, a gente exporta, né? Exporta para a Europa, exporta para os Estados Unidos, exporta para a Ásia. E o Nordeste, ele já está muito mais perto, por exemplo, do caminho da Europa do que a gente vir aqui para o Sul e Sudeste, né? Então, industrializar, desenvolver o transporte, os portos, aeroportos, rodovias, ferrovias naquela região é muito interessante, porque aí eu corto um caminho. Imagina, ao invés de eu trazer um produto industrializado de São Paulo para ir até a Europa, se eu estou ali no Nordeste, poxa vida, eu já tenho uma boa parte do caminho andado aí para esse processo da exportação. Então, é dessa forma, né, que a partir dos anos, principalmente dos anos 70,
em diante que a gente passa a ter então industrialização lá na região Nordeste. Para atrair industrialização, como eu falei para vocês, foram instaladas hidrelétricas, então tá falando de algumas aqui, né? A Chesf, né, que é a hidrelétrica de São Francisco, Paulo Afonso, Apolônio Salles, Sobradinho, Itaparica, Xingó. Então, uma das maiores evoluções na região Nordeste é o desenvolvimento da produção de energia. Imagina, se eu não produzo energia, eu não atraio indústria, tá? E aí, então, se instalou esse sistema de produção de energia, tá? Tanto para abastecer a região, como também parte da região centro-oeste e da região norte, tá? Então, essa é das coisas importantes aí. Para a região Nordeste também, se levou, né, o desenvolvimento dentro das superintendências de ferrovias, rodovias, né? Então, tá falando de algumas coisas aí, né? Foram criados fundos de investimento para o desenvolvimento dessa região. Os portos, né? Foram construídos os portos muito importantes, que é o de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará. Foi criada, né, a Companhia de Ferrovias do Nordeste para conseguir movimentar essas mercadorias do interior para os portos, tá? Foi também colocada uma necessidade dessa guerra fiscal, de os municípios oferecerem incentivos para as indústrias se instalarem nesses locais, tá? Então tem esse investimento em infraestrutura do governo, mas também um esforço dos municípios de fazer a atração dessas indústrias para os seus municípios, para os seus interiores aí. Fora as hidrelétricas que eu falei para vocês e também o sistema de transporte, hoje a gente tem muito forte a produção de energia eólica no Nordeste, tá? Talvez seja um dos locais do mundo, é um dos locais do mundo que mais tem disponibilidade de vento, tá? E aí ao longo principalmente do primeiro governo da Dilma, foi construído um parque eólico gigantesco, bastante diversificado no Ceará e também no Rio Grande do Norte, tá? Uma produção limpa, com poucos impactos ambientais. Os investimentos são elevados no primeiro momento, mas a manutenção é muito baixa. Então, isso também atrai investimentos. Pô, eu tenho uma produção de energia eólica gigantesca, eu tenho produção hidrelétrica, tenho sistema de transporte e eu tenho também, gente, mão de obra barata nessas regiões, né? A mão de obra lá no interior da Bahia é muito mais barata do que aqui no interior de São Paulo, né? Os impostos lá são muito mais baratos, água e luz, né? No valor que compensa muito mais para a produção industrial do que aqui se manter no estado de São Paulo, no estado do Rio, tá? Ele começa falando um pouquinho da Bahia, né? Que dos estados do Nordeste é aquele que é mais desenvolvido, mais industrializado, tá? A região metropolitana de Salvador é o principal polo industrial, tá? E aí tem também o polo petroquímico de Camaçari. São esses dois principais polos industriais, tá? Esses polos industriais foram criados a partir da criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, tá? Já lá nos anos de 1960, começo dos anos de 1970, e tem então produção lá de indústria química, eletroeletrônicos, fertilizantes, tá? Tem indústria de calçados, tecidos, indústria alimentícia, tá? Toda na região metropolitana de Salvador e ali de Camaçari também. E foi descoberto lá nos anos 50, 60, petróleo na região, tá? Então tem uma refinaria, que é a Landulfo Alves, que é da Petrobras, lá na Bahia, e que isso levou um certo desenvolvimento para a região, tá? Então a indústria petroquímica e de... como chama, gente? Petroquímica e de fertilizantes naquela região, tá? A partir da descoberta do petróleo ali na região, tá? Então tem o polo petroquímico e também o polo industrial. O que se produz ali na região, né? Então o polo petroquímico e de fertilizantes que eu falei, também produção de pneus, indústria automobilística, tá? Tem ali também indústria de papel e celulose e tem uma produção também de cobre, tá? A transformação dos metais. Tem indústria têxtil, indústria de bebidas,
Depois fala de algumas outras produções que tem, informática, calçados. A gente tem a ida, né, de algumas empresas têxteis e de calçados aqui da região sudeste lá para a região nordeste. Depois ele fala um pouquinho de Pernambuco, tá? Já vou colocar aqui no mapa do Pernambuco. Então, Pernambuco é o segundo estado aí mais industrializado da região nordeste, tá? A maior parte da produção está próxima aí do Oceano Atlântico, tá? Como vocês podem ver aí, tá? Tem distritos industriais próximos ali de Recife, tá? E tem produção de tecnologia. Tem um local chamado Porto Digital lá, tá? Que é onde eles fazem estudos avançados, né? Para o desenvolvimento de softwares, games, vídeos, multimídia, animação, entre outros, tá? Então é uma região aí que está em foco, né, aumentada aí na imagem. É uma região de desenvolvimento industrial bem forte ali para o estado de Pernambuco, inclusive com tecnologia, tá? Tem também o polo de gesso ali e polo de confecções. Tem próximo aí do litoral e mais ao interior algumas indústrias de calçadistas também e têxteis que se locomoveram do sul e do sudeste e foram se instalar nessas regiões em busca desses incentivos fiscais e dessa mão de obra barata. Tem um complexo industrial e portuário aí de Suape também, tá? Refinaria Abreu de Lima, polo têxtil, polo petroquímico, então várias regiões aí que também trabalham com cultivo de vinhas, fabricação de vinhos, né? Numa região irrigada aí desse estado. E tem também a chegada de algumas empresas transnacionais alemãs, estatais da China, tá? Em vários tipos de produção, inclusive produção de tecnologia. Então esse aí no Pernambuco, tá? Também uma região já bastante desenvolvida no Nordeste. Ele fala aqui também um pouquinho sobre o Ceará, tá? O estado do Ceará é o terceiro estado mais industrializado do Nordeste e é também o terceiro maior produtor de tecidos e roupas do Brasil, tá? Então, o Ceará está até mostrando uma linha de produção de calçados, tá? Que era uma linha de produção de calçados que estava aqui em Franca. Então, a indústria calçadista, como eu já tinha falado dos anteriores, e isso vale também para o Ceará, a indústria calçadista se instalou lá no Ceará porque lá ela consegue fazer a produção do couro, né, fazer o beneficiamento desse couro e a produção industrial dos calçados, tá? Então, indústrias calçadistas de Franca, né, aqui em São Paulo, foram se instalar lá no Ceará. Então, é um polo têxtil e de calçados também muito importante. Outros estados aí que depois ele fala um pouquinho, né? O Sergipe, que tem fábricas de fertilizantes da Petrobras. Tem também outros distritos industriais com produções de vários outros elementos aí, indústria alimentícia, né? A indústria ligada ao agronegócio. Na Paraíba, também uma grande produção têxtil. No Rio Grande do Norte, a principal produção industrial daquele estado é a produção de sal, tá? Então, no Rio Grande do Norte, a principal indústria é a indústria de sal. Não tem uma forte industrialização naquela região, tá? A produção de areia também no Rio Grande do Norte. No Maranhão, tem uma produção de alumínio, tá? Onde ele faz a transformação da bauxita para o alumínio e aí já faz a exportação. Ao invés de exportar a bauxita in natura, já faz o beneficiamento, a transformação no alumínio, assim eu consigo ter um valor agregado maior, tá? Tem também exportação de madeira, minérios, no Piauí também tem indústria alimentícia, bebidas, vestuário, calçados, enfim, indústria bastante diversificada também na região Nordeste. E é engraçado, eu não sei se isso é tranquilo para vocês, na cabeça de vocês pensar sobre isso, né? Mas de repente a gente pensa na região Nordeste como pouco industrializada,
Então isso não é mais uma realidade. Porém, amigos, quando a gente olha o mapa industrial brasileiro, a gente vai perceber que ainda existem vazios industriais aqui no Brasil, né? Até se você pegar aqui na região Nordeste, né, uma parte também do Sul e do Sudeste, mais ao interior, nós temos menos indústrias, né? Então, se a gente pensar no Norte, no Centro-Oeste, no Nordeste, isso vale muito mais. Então, mais indústrias próximas do litoral, né, ou das principais cidades, e o interior ainda menos desenvolvido. Então estamos nesse processo, ainda é um processo, pensando que a gente tem 100 anos de indústria no Brasil, 50, 40 anos dessa dispersão industrial, tá? Então a gente ainda está engatinhando no processo industrial. Eu estou trabalhando com o pessoal do terceiro, a indústria na Europa, né? Então trabalhamos Reino Unido e França, Estados Unidos, né? Depois vamos falar de outros países desenvolvidos, Itália e Alemanha, por exemplo. São países que eles são industrializados 100%, indústria diversificada e o país inteirinho coberto de indústria, sistema de transporte e telecomunicações, produção de energia também diversificada. Então, se a gente for comparar, lógico que o Brasil é muito maior, mas a gente ainda tem vastas regiões pouquíssimo desenvolvidas. Tá? Mas lá no Centro-Oeste não tem indústria, mas tem agricultura. Pensa, gente, quanto de emprego que a agricultura gera, né? A colheita da soja, plantação e colheita da soja, plantação e colheita da cana-de-açúcar, plantação e colheita do milho. Então se utiliza muito menos mão de obra, né? Pouca mão de obra, até porque grande parte desse tipo de produção no Brasil já é mecanizada. Então gera renda para poucas pessoas, gera emprego para poucas pessoas. Já a indústria, ela vai gerar muito mais empregos, vai gerar um comércio mais diversificado, prestação de serviços, né? Essa mão de obra assalariada, ela movimenta a economia como um todo. Então esse negócio de agrotech, agropop, agrotudo é importante, né? O agronegócio para o Brasil, mas ele não gera renda para o país. Isso é uma ilusão, tá? Nós somos o maior exportador de soja, o maior exportador de minério. Véio, isso aí pra gente não significa nada, povão, né? Que aí eu exporto a soja, exporto o minério e aí eu vou ter esse produto mais caro aqui no mercado interno. Eu exporto o açúcar ou exporto o etanol, eu vou pagar mais caro para isso. Então não temos vantagem nenhuma, tá? Não seja tão bobo, iludido nesse ponto, tá? De achar que a agricultura vai gerar alguma coisa para o país, tá? A não ser a agricultura familiar, a pequena propriedade, essas grandes propriedades rurais, elas não geram desenvolvimento nenhum para o país. Balela, tá? País que produz produtos primários voltados para exportação não se desenvolve. Simples, tá? País que não se industrializa, não desenvolve tecnologia, vai ficar estagnado para sempre, vai ser explorado para sempre, vai ser subdesenvolvido, vai ser terceiro mundo, vai ser periferia do mundo. E a gente não quer ser periferia, não sei se vocês querem, mas eu não desejo viver num país que é periferia do mundo, que produz soja, milho e minérios para exportar, né? Quero muito mais para o meu país, quero mais possibilidades para a população, quero indústria, quero prestação de serviços, turismo, né? Então uma diversificação, assim como eles têm lá na Europa, tá? Claro que é uma utopia. Continuando aí na industrialização em direção a essa dispersão industrial, a região norte, basicamente quando a gente fala de região norte, a gente está falando de um local. Quero ver quem sabe. Tô indo aí pro chat então para conversar com vocês. Região norte, minha gente. Quando eu falo da região norte, eu estou falando da região, mas de uma região muito industrializada. Quem sabe me falar qual é a principal região industrializada da região norte? Principal polo de produção industrial da região norte. Quem fala aí para mim? Chat ou microfone? Vixe, é muito fácil, muito fácil. Nós temos na região norte um único grande, gigantesco, monstruoso polo industrial. Um só. Região norte, região norte.
Do Brasil é São Paulo, sem dúvida nenhuma, tá? Do Brasil, o maior polo industrial, estado de São Paulo. Cidade de São Paulo, inclusive. Região Norte, tá? Qual é? Vamos lá, vou chamar quem tá aí. Bora acordar, Brasil. A Ana, Bá Almeida, Bá Santos, Duda, Lucas, Rafael, Renan, Sabrina, Vitória. Então fala pra mim. Tá acordada, fala pra mim. Qual é o principal polo industrial? Bá Almeida, que está acordada, que eu sei. Qual é o principal polo industrial da região norte? Putz, vamos, gente. Força nessas caixas d'água gigantes que vocês carregam em cima do pescoço. Vamos lá, Ana, Lucas, Rafael, Renan, Vitória. Eita, né? Vai, Brasil. Amazonas e Pará, certo? O que tem no Amazonas que é fudido de industrialização? Tem industrialização pra caralho. Todo tipo. Aliás, se você tem uma moto e alguém que você conhece tem uma moto, muito provavelmente ela foi produzida lá, tá bom? Nessa região, que se chama Zona Franca de Manaus. Alguém já ouviu falar, gente, de Zona Franca de Manaus? Muitos dos produtos eletroeletrônicos que você tem na tua casa são produzidos na Zona Franca de Manaus. Praticamente todas as motos made in China, a nossa China, tá? A China brasileira é a Zona Franca de Manaus, que é uma região fortemente industrializada, fica na cidade de Manaus, né? Que é a capital do Amazonas. E é uma região com fortíssima industrialização, que foi... Essa Zona Franca é uma região que se produz sem imposto, tá? Isso foi organizado pelo governo brasileiro para levar a industrialização para a região norte, tá? Então, a Zona Franca de Manaus é uma região fortíssima em produção de eletroeletrônicos, aparelhos de som, televisores, motos, componentes de motocicletas, tá? E aí, então, a galera que produz nessa região, nesse polo industrial, tem isenção de produtos industrializados, tem isenção de impostos para produtos industrializados, ICMS, diminuição do imposto de renda também para pessoas jurídicas, tá? Então, uma região do norte, da região norte, é a região mais desenvolvida, mais industrializada, por causa da Zona Franca de Manaus. E aí eu tô mostrando para vocês um gráfico, tá? Mostrando o que se produz na Zona Franca de Manaus, tá? Então, eletroeletrônicos, que é o que está em vermelho, 35,42%, duas rodas, né? Então, eu falei para vocês, indústria automobilística e também de bicicletas, 18,6%, né? Aí depois nós temos químico, bens de informática, metalúrgico, termoplástico, entre outros, tá? Então, uma região de fortíssima produção industrial. Depois, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha nos seus produtos industrializados, né? Televisores, até mesmo computadores, outros tipos de produtos industrializados. Se você tiver curiosidade de procurar também nas motos, bicicletas, são produzidas na Zona Franca de Manaus. Ele vem um adesivinho que tem um pássaro e aí tá escrito produzido na Zona Franca de Manaus. Vou colocar isso de missão para vocês procurarem depois, ver se encontra algum produto que seja da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é muito importante porque levou desenvolvimento para aquela região, né, que era uma região nada industrializada, a região norte, então trouxe um forte polo industrial. Mas tem uma desvantagem, que é a distância do mercado consumidor. Então eu produzo lá na Zona Franca de Manaus, mas preciso transportar esse produto até aqui o sul e sudeste, que são as regiões com maior mercado consumidor. Então acaba ficando caro. Eu produzo sem imposto, mas eu preciso transportar esse produto para cá. E aí ele vai vir de navio, ele vai vir de caminhão, ele vai vir de trem, sei lá como ele vai vir. E acaba ficando... Imagina, gente, a distância, né? Quantos milhares de quilômetros lá da Zona Franca de Manaus até aqui, tá? Então se perde
né, um pouco dessa produtividade devido à distância do mercado consumidor. E para finalizar, deixa eu pôr na tela cheia, eu não tô vendo o chat por enquanto, tá bom? Se alguém precisar, abre o microfone aí para falar comigo. Tela cheia, aí. E por último, né, não por isso menos importante, tá falando um pouquinho aqui da industrialização na região centro-oeste, tá? Então falamos da região norte, Zona Franca de Manaus, tem um pouco de indústria também no Pará, né? Um pouco de indústria relacionada à indústria têxtil, alimentícia, madeireira, metalúrgica, né? Exportação do alumínio, mas quando a gente fala da região centro-oeste, a gente está falando de uma região pouquíssimo industrializada, tá? Foi uma das últimas a se industrializar, e dos estados da região centro-oeste, o mais industrializado é o estado de Goiás, tá? O estado de Goiás, então, ele tem uma indústria mais relacionada à indústria de base, então a areia para construção, tijolos, móveis, tem também petroquímico, calçadista, de couro, né? Tem produção lá em Catalão de nióbio, fosfato e fertilizantes, matéria-prima para pneus, plásticos, tem montadoras também. Então Goiás ainda é um estado que é um pouco mais diversificado, tá? Tem uma indústria mais diversificada. Mas todo o centro-oeste, tá? Em especial Mato Grosso do Sul e Goiás, eles têm uma indústria, tá? Que a gente chama de agroindústria, tá? O que é agroindústria, minha gente? Quem quer falar aí pra mim no microfone ou no chat o que é agroindústria? Quem sabe me falar? Vamos lá, valendo pontinhos na nota, hein, gente? Agroindústria, o que é? Como vive? Do que se alimenta? Máquinas para o agronegócio? Também, Renan, também. Máquinas para o agronegócio faz parte sim da agroindústria, mas não é só. Eu acho que é a estrutura inteira de agronegócio que controla aquela região, tipo, o lugar que fica o gado, tipo, como eles fazem para comercializar e expandir, tipo, mandar mercadoria para os outros lados. Isso mesmo, também está incluído todo esse processo desde a produção, tá? A levar essa matéria-prima para a indústria, tá? Beneficiar, alguém colocou, a Sabrina, pastos, plantações. Então, mas aí o pasto e a plantação não está ligado na indústria. Eu preciso ter uma forma de ligar. Pasto e plantação é produção agropecuária, tá? Mas eu preciso transformar essa produção agropecuária em indústria, tá? Então aí eu vou precisar, para transformar isso em indústria, em máquinas, como o Renan falou aí, para plantar mais rápido, para colher mais rápido. Depois eu preciso de máquinas para transportar isso até o processo industrial. Vou dar um exemplo. Agroindústria, eu pego a soja e transformo em óleo de soja. Eu pego a carne in natura e vou transformar em embutidos, por exemplo, tá? Eu vou pegar sei lá, a laranja e vou espremer e transformar em suco de laranja, tá? Dá para entender mais ou menos o que é o agronegócio, então? Então é todo o sistema, como a Bá falou, né? Todo o sistema de produção no geral, tá? Tudo que envolve, desde lá do pasto, da plantação, até a indústria final. Então é tudo interligado, porque aí se eu só produzir, é agricultura e pecuária, tá? Para eu transformar isso num negócio altamente lucrativo, eu preciso de uma indústria, eu preciso de tecnologia, eu preciso de transportes, eu preciso de máquinas, eu preciso de mão de obra qualificada, tá? Aqui na nossa região tem agroindústria, gente? Aqui na região de São Carlos, Araraquara, Ribeirão, Rio Claro, Araras. E aí, tem indústria? Agroindústria? Puxa vida, gente, é o que mais tem, tá? Aqui na nossa região, como a Sabrina falou aí, tem muito, tem muito. A nossa região tem pra cacete, tem muito agroindústria,
tá? Muita agroindústria. A cidade de Ribeirão Preto é baseada na agroindústria, tá? Pois é. Aliás, Renan, hoje ainda tem muita laranja em Araraquara, mas aqui em torno da gente, onde hoje tem cana, era tudo laranja, tá? Quando eu era adolescente, um pouquinho mais nova que vocês e a mesma idade, tudo isso aqui era laranja, tá? Depois acabou sendo substituído por outras produções. Então a produção, a gente foi o maior produtor mundial de suco de laranja, tá? Eu acho que hoje a gente não é mais, já perde para as regiões ali da Califórnia. Então, um grande produtor de laranja. Nós somos o maior produtor mundial de etanol, né? De açúcar e álcool. Essa indústria é riquíssima, movimenta tudo aqui no nosso entorno, tá? Na região lá onde eu fiz faculdade, a produção de soja era muito forte e também a produção de açúcar, né? Onde estava o açúcar Caravelas, açúcar União, tá? Então, essa é a agroindústria, tá? E quando eu vou pegar a carne que foi abatida, né? O animal que foi abatido, e vou transformar em embutidos, vou transformar em produtos industrializados, tanto para o mercado nacional como para exportação, tá? Então, quando eu falo de região centro-oeste, gente, eu tô falando, vou até mudar a página aqui para vocês verem o que ele fala, o que ele mostra como agroindústria. Olha lá, ó, frigorífico, tá? Eu vou pegar a carne, eu criei o boizinho lá, né? Aí eu vou fazer o que com o boi? Eu vou vender a carne in natura? Né? Eu vou fazer só isso? Não, eu beneficio essa carne, eu corto em pedaços, eu consigo vender o pedaço mais nobre, eu consigo vender o pedaço menos nobre, eu pego barrigada, miúdo, osso, e transformo em linguiça, steak, presunto, né? Que são esses embutidos, misturo tudo ali, tempero, então não se desperdiça nada dentro desse processo industrial. Os caras vendem até a cloaquinha das galinhas hoje em dia, né? Até o negocinho da cloaquinha da galinha se vende hoje, né? Para as pessoas que têm menos acesso, se vende todas as partes mais baratinho, né? Ou essas partes que não conseguem se vender se transforma nesses embutidos. Então, tenta-se a maior lucratividade dentro dessa produção, beleza? Então, a região centro-oeste está muito mais ligado à produção agroindustrial. Já tem a produção agrícola e transforma em produto industrializado. Por que eu quero pegar a minha produção agrícola e transformar em produto industrializado? Porque assim eu consigo uma maior lucratividade, tá? Eu ganho muito mais dinheiro vendendo suco de laranja do que vendendo a laranja in natura, tá? Eu ganho muito mais dinheiro vendendo óleo de soja do que vendendo a soja in natura. Eu ganho muito mais dinheiro beneficiando a carne, cortando em pedaços nobres, do que vender o boizão inteiro, por exemplo. Tá bom, gente? Então, a agroindústria é a base de uma boa parte da economia brasileira. A nossa região, apesar de ter bastante tecnologia, também tem bastante agroindústria. E mais aí para os interiores, a gente tem uma força muito grande da agroindústria, acompanhando a produção agrícola e pecuária. Então, onde tem agricultura e pecuária, hoje tem também a agroindústria, né? São produtos perecíveis, não dá para transportar tão longe, né? Então, já faço beneficiamento ali perto. Se é perto do mercado consumidor, melhor ainda, tá? Então, a base da economia e da indústria da região centro-oeste. Ai, por hoje é isso, gente. Acho que eu terminei. Quero saber se vocês querem perguntar alguma coisa, se ficou alguma dúvida. Só quero dar mais um recadinho antes de vocês saírem, tá? Só abrir aqui a câmera rapidão. Já vou dispensar vocês, então só vou pedir mais um minuto então para relembrar. Vou fazer a chamada primeiro, tá? E aí depois eu vou dar um recadinho. Então vamos lá, vou fazer a chamada aqui. A Ana tá por aí? Ana B. Dá um ok aí ou fala presente. A Ana tá aí. Eu tô aqui. Quem falou eu tô aqui? Balmeida tá aí? Tô. Balmeida tá. A Duda tá aí?
Sim, Duda. Lucas, tá por aí, Lucas? Dá um oi. Rafael também, já pode dar um salve aí. Lucas, ô Lucas, bom ter você aqui, cara. Rafael, bom também. Muito bom tá com vocês aqui, viu, gente? Renan, Sabrina, dá um salve. Presente, tô sem mic, tranquilo, Renan. Sabrina. Será que o Lipe acabou saindo, gente? Ele tava aqui no começo, né? Vitória, tá aí, Vitória? Vitória. Beleza, gente. Aline, o Felipe pediu pra... Ah, tá bom, beleza. Beleza, tranquilo. Eu fiquei até preocupada, porque ele é sempre tão ativo aqui com a gente. Gente, então eu vou liberar vocês. Só antes disso, então, lembrando que tem uma atividade lá para vocês fazerem, tá? Tem uma atividade lá para vocês fazerem no Classroom, e à tarde eu coloco os vídeos para vocês assistirem, que são vídeos que vão complementar um pouquinho essas nossas discussões, tá bom? Não precisa me entregar nada, mas eu vou criar uma tarefa com essa apresentaçãozinha com o capítulo do livro e também uns vídeos complementares para vocês assistirem, tá bom? Obrigada, qualquer dúvida vocês me chamem ou no Classroom ou no WhatsApp. Obrigada a vocês, tá? Obrigada a Bá, Sabrina, Vitória, Renan, Duda, Ana. Beijão.